Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Acordei no meio da noite com uma forte enxaqueca. Tomei uma dose de medicamento que inicialmente não pareceu fazer efeito e, contrariando a dosagem recomendada, tomei outra dose 20 minutos depois. A medicação me deixou sonolento e logo depois caí em um sono profundo, mas pouco depois de adormecer, acordei de repente, sem conseguir respirar. Querido Deus, por favor, não me deixe morrer, orei, embora não tivesse certeza de que Deus existisse. Foi então que de repente senti uma presença ao lado da minha cama. Um anjo do Senhor estava ao lado deles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram com muito medo. Ouvi uma voz dizer enquanto eu estava lá, aterrorizado. Depois de ouvir o versículo bíblico, inferi que a presença na sala era de fato a de um anjo. Enquanto estava ali deitado, comecei a sentir a eletricidade estática penetrar em meu abdômen e subir pelo meu tronco, antes de começar a me dissociar do meu corpo. Você vai ficar bem, ouvi uma voz que reconheci como a do meu pai, que havia falecido alguns anos antes, repetir. Então tomei consciência de uma presença poderosa acima de mim e, em minha mente, vi uma cachoeira, cuja água era cristalina e tinha o tom de azul mais lindo que eu já tinha visto. Enquanto me maravilhava com a clareza da água, observei uma luz branca ofuscante dançar e brilhar em sua superfície. Também tive a sensação de que uma cascata de amor estava fluindo em meu coração, cuja força era tão intensa que imediatamente comecei a chorar. O amor me encheu de uma sensação tão avassaladora de paz e felicidade, que me senti completamente libertado de todas as preocupações. Eu me rendi a esse amor enquanto me elevava acima do meu corpo para estar com aquele amor onisciente e inabalável pairando sobre mim, aquela existência que eu percebi que era Deus, embora eu desejasse, nas profundezas do meu ser, me unir. Aquela continuidade interminável de amor e paz absolutos, preocupava-me que eu fosse julgado por consumir medicamentos de forma tão imprudente, mas aquela presença todo-poderosa que senti era desprovida de qualquer julgamento. À medida que me fundi com aquela essência do amor divino, a gratidão fluía de dentro. Meu ser por ter encontrado o amor incondicional que procurei durante toda a minha vida. Na experiência de êxtase infinito, paz, compreensão e graça, senti como se finalmente tivesse chegado em casa. Fonte de tudo, e era dentro dessa perfeição que eu desejava permanecer. Na experiência de felicidade sem fim, precisei de toda a minha concentração para comunicar telepaticamente ao contínuo de amor sem limites o meu desejo de permanecer com ele para sempre. Continuei a me expandir e a experimentar um estado de felicidade sem limites, crescendo em tamanho até me tornar um com todo o cosmos. Nesse estado de proporção infinita, perdi toda a associação com a minha vida na Terra, a tal ponto que não me lembrava de ter encarnado na Terra. Naquela experiência de refulgência do puro amor, senti como se estivesse prestes a explodir em 1 bilhão de átomos para me tornar um com Deus para sempre. À beira da explosão, porém, recebi uma descarga de eletricidade que retornou ao meu corpo. Imediatamente após a EQM, notei que meu cabelo e travesseiro estavam molhados pelas lágrimas, e percebi que estava respirando normalmente e que minha cabeça estava completamente livre de dor. Desde então, percebi que na experiência extracorpórea fui assistido por um anjo, confortado pela alma que era meu pai terreno, e que me fundi com a divindade antes de retornar ao meu corpo curado. Por causa deste milagre, não duvido mais que Deus existe e não temo mais a morte. Estou muito ansioso para voltar para casa para estar com Deus. História 2. Certa noite, enquanto relaxava, comecei a sentir uma dor insuportável no peito. Em meu estado de pânico, tentei gritar por socorro, mas como estava com dificuldade para respirar, minha voz era quase inaudível. À medida que a escuridão se fechava ao meu redor, senti como se não estivesse mais no controle do meu corpo e que alguma força estava me levantando. Não se passou um momento antes que de repente me visse em uma paisagem de beleza indescritível e me perguntei se teria sido transportado para um lugar que existia fora do reino terrestre. Enquanto eu olhava com admiração para a paisagem celestial diante de mim, apareceu um ser vestido de luz radiante, exalando a energia mais serena.
A paz profunda que ele personificava, que todo o reino irradiava, permeou meu ser e me encheu de uma sensação indescritível de tranquilidade. Senti uma estranha familiaridade com a presença do ser e, ao me aproximar para determinar por que ele parecia tão familiar, fiquei encantado ao perceber que seu rosto se assemelhava muito às representações populares de Jesus. Não tenho certeza de como cheguei aqui, mas estou muito grato por estar aqui, pensei enquanto Jesus colocava a mão em meu ombro, enchendo-me do amor mais profundo e da paz mais sublime. Sim, minha filha, sou eu mesmo, seu Jesus, disse ele, suas palavras me enchendo de tanta alegria que esqueci toda a dor e angústia. Jesus e eu começamos a caminhar e, enquanto eu caminhava ao lado dele, ele começou a me revelar coisas sobre o amor e sobre uma viagem, embora desde a EQM eu não tenha conseguido me lembrar dos detalhes da nossa conversa. Lembro-me, no entanto, que tudo o que ele transmitiu não foi apenas transmitido como palavras, mas também como vibrações de amor, que pude sentir ressoar nas profundezas do meu coração. Lembro-me de, enquanto caminhávamos por campos de flores desabrochando, ser dominado por uma sensação de desconforto. Criança, é hora de confrontar os ecos da sua vida, disse Jesus. Ele então me mostrou aqueles momentos da minha vida em que deixei a raiva me consumir. Chorei ao me lembrar daquelas ocasiões em que minhas palavras e ações duras prejudicaram outras pessoas. Jesus me explicou que foi minha fúria ao pensar que meu marido chegaria tarde do trabalho naquela noite que causou o ataque cardíaco, que resultou em minha morte. Ele me mostrou uma época em que eu havia virado as costas para alguém que precisava da minha ajuda, dizendo que era uma pessoa consumida pelos meus próprios desejos e egoísmo e que me faltava paciência. O avassalador sentimento de arrependimento que senti pelas ocasiões em que magoei outras pessoas me atingiu profundamente durante a revisão de vida. Ele me explicou como a raiva e a amargura são como um veneno que contamina a alma, enquanto me lembrava dos rancores que eu guardava dos outros. Meio que esperando que Jesus me banisse de sua presença por cometer esses pecados, para minha surpresa, ele me ofereceu seu amor, perdão e orientação. Você tem que voltar à sua vida na terra para aprender a viver com um coração cheio de compaixão e perdão e sem raiva e ressentimento, explicou. Ele disse que eu tinha que voltar se quisesse um dia voltar para estar com ele novamente naquele reino celestial. Jesus falou comigo sobre o estado atual do mundo, explicando como o mundo estava cheio de tanto mal, ódio e idolatria. Ele me revelou através de uma visão certos eventos que ainda estavam por acontecer na Terra, enchendo-me de admiração e ansiedade. Ele explicou como o mundo passaria por um acerto de contas na forma de uma crise global. Ele falou de uma época em que o mundo seria mais uma vez consumido pelas chamas da guerra, num conflito tão devastador que viria a ser conhecido como a Terceira Guerra Mundial. Afetar todo o planeta. A gravidade de suas palavras pesava enquanto ele explicava, enquanto eu tentava compreender a enormidade de tudo o que ele me revelou, e meu coração doeu ao pensar em eventos tão horríveis acontecendo. Vi que na Terceira Guerra Mundial 2 continentes começarão a lutar entre si e a guerra se espalhará para outros países. O mundo mergulhará no caos e no conflito numa escala sem precedentes, explicou. As nações que antes eram aliadas encontrar-se-ão em lados opostos e os próprios alicerces da confiança entre as nações desmoronarão. Ele descreveu cenas de cidades em ruínas. Ele descreveu como suas ruas antes movimentadas serão reduzidas a escombros e poeira, e o ar dessa cidade será preenchido com um cheiro acre de fumaça. Ele descreveu como o rugido ensurdecedor das explosões será ouvido à medida que a maquinária de guerra libertar o seu poder destrutivo. Vi nessas cenas de guerra que as pessoas foram deslocadas das suas casas e forçadas a fugir dos horrores da guerra. Observei famílias serem dilaceradas e ouvi os gritos de crianças inocentes perfurarem o ar. O que vi me fez chorar incontrolavelmente. As consequências do conflito estenderam-se muito além das fronteiras, afetando o próprio equilíbrio da natureza e o bem-estar de todos os seres vivos. As cicatrizes da Terceira Guerra Mundial foram profundas, deixando um legado de dor e sofrimento. Senti então uma sensação suave de puxão, que me afastou da paz e da beleza que me rodeava. Era como se uma força invisível me guiasse suavemente para um novo destino. Voltei-me para Jesus com uma mistura de confusão e apreensão. O que está acontecendo? Perguntei, com a voz trêmula.
Jesus sorriu calorosamente, seus olhos cheios de compreensão. Sua jornada até aqui serviu ao seu propósito e agora você deve voltar, respondeu ele. Por que tenho que voltar? Perguntei. Deixe o mundo saber que estou voltando, disse ele. Foi então que de repente senti um desejo quase pesado nas profundezas do meu coração de que as almas dos homens não perecessem no pecado de destruir uns aos outros em sua busca pelo poder, mas sim, usassem sua sabedoria para glorificar a Deus. Foi então que senti um suave movimento giratório me envolvendo, e a beleza do reino celestial começou a desaparecer. Era como se eu estivesse sendo puxado através de um túnel de luz e de volta à terra. Voltar ao meu corpo foi surreal e estimulante. Agradeço a Deus por restaurar a vida ao meu corpo e me dar uma segunda chance. Já contei a minha experiência a um grupo de pessoas na igreja local e sempre que a oportunidade se apresenta, para que as pessoas possam ser avisadas e preparadas para a segunda vinda de Cristo.